Paz do Senhor, irmãos. Hoje nós começamos uma série nova, onde os alunos vão poder interagir também com o canal, vai poder falar, vai poder mostrar o que aprendeu. E o primeiro a inaugurar essa nova série de participações, que vai se estender durante muito tempo, é o David. Lembrando que é o David porque o David sempre estuda. Ou será que não? É verdade. Quer dizer, às vezes não. Não. Ele tem toda a razão. Então o David vai trazer pra gente uma introdução àquilo que ele aprendeu, aquilo que tocou o coração dele. Então a gente vai ouvir a participação do David e a gente já volta. Pai do Senhor, jovens, hoje estamos começando a lição de número 3, preparativos para a conquista, onde o povo hebreu, o povo de Deus, atravessa o rio Jordão e encontra um grande desafio. Estaremos estudando um pouco mais sobre isso e aprendendo mais. Então vamos lá. O texto do dia se encontra em Provérbio 21:31, onde fala: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Aqui nesse primeiro tópico, prover-lhes de comida, que se encontra em Josué 1:11, percebemos que Deus orienta Josué para poder preparar o povo para guardar alimento, né? Porque em 40 anos que o povo andou com Deus, Deus supriu, em todas as dificuldades, Deus supriu eles com tudo, né? Tudo que eles precisavam, Deus supriu. Com alimentação e o restante das coisas necessárias que eles precisavam. Então, Deus, orientando Josué, ele chama os líderes das tribos e passa para eles, né? Que eles têm que sair pelo meio do arraial para poder orientar o povo a poder guardar mantimentos, reunir o máximo de mantimentos possível, né? Guardar para poder se prepararem para essa grande travessia que era a conquista, né, da terra de Canaã, a terra prometida. E de acordo com a Bíblia, né, eles só teriam 3 dias para poder juntar todos os mantimentos para poder fazer a travessia e conquistar essa nova terra, né? Primeiramente seria a cidade de Jericó. Josué orienta todo o povo a se preparar para o novo momento, que seria a conquista da terra prometida. Ele orienta também a guardar alimento, se prepararem e principalmente guardar aquilo que Deus deu para eles, né? Trazendo isso para nós hoje, nós devemos guardar aquilo que Deus nos dá, que é nossa fé, aquilo que Deus nos deu, que é o aprendizado, né, na escola bíblica dominical, o que aprendemos dos nossos pais. Finalizando agora esse primeiro subtópico, vamos para o segundo, convoque as tribos. Você percebe, né, na leitura desse texto que Josué chama todos e chama todas as tribos para se prepararem para conquistar Canaã. Só que antes eles têm um grande desafio, né, que é a travessia do Rio Jordão. E esse seria um desafio muito difícil e eles precisariam contar com a graça de Deus, com o plano de Deus, plano perfeito de Deus, né? E que Deus tinha prometido já para Josué que estaria com ele assim como esteve com Moisés. Então Josué convoca as tribos, ele se prepara, né? E separa os guerreiros da tribo de Ruben, Gade e uma parte da tribo de Manassés, para que atravessasse o Rio Jordão, e o restante ficou para defender e proteger as famílias, né, que é mulheres e crianças. Então vejam nesse ponto que Josué ele se preocupa com as famílias para poder enfrentar esse novo desafio.
Então vamos ver um pouco mais nesse terceiro subtópico e aprender um pouco mais sobre Josué. Percebam que aquela geração, elas não tinham visto nenhum milagre, pois elas só ouviam, né, contos dos pais dela, os antecessores dela que contaram, né, as vivências deles, a travessia do Mar Vermelho e outros milagres que ocorreram. Eles não sabiam, pois tinham nascido no deserto. Não tinham visto nenhuma demonstração assim, de milagre, nem presenciado. Mas Josué, confiando em Deus, ele orienta o povo a se consagrar a Deus. E de acordo com Josué 1:5, Josué acredita na fidelidade do Deus vivo, né? E conforme Josué 1, de 16 a 18, o povo também confia na fidelidade de Deus, do Deus vivo, né? Na vida de Josué, realizando um compromisso com o próprio Josué. Nesse texto aqui, Josué engrandece a Deus pelo compromisso que Deus estabeleceu com ele e também se esforça a dar o seu melhor para servir a Deus. E conforme Josué 1, de 16 a 18, o povo também confia na fidelidade de Deus, do Deus vivo, né? Na vida de Josué, realizando um compromisso com o próprio Josué. Nesse texto aqui, Josué engrandece a Deus pelo compromisso que Deus estabeleceu com ele e também se esforça a dar o seu melhor para servir a Deus. Eu espero que Deus use poderosamente cada um de nós, a Escola Bíblica Dominical, né? Para que possamos estar aprendendo e assim estar ensinando um pouco mais. E agora, no segundo tópico, fique com o professor Davi, que ele vai dar o restante da aula. Bom, é isso aí. Quando a gente olha o contexto de Josué está 1500 anos, mais ou menos, antes de Cristo. Isso quer dizer que é um povo muito arcaico, é um povo, não só o povo judeu, mas o povo do seu contexto, da sua época, ele é um povo muito bruto, a religião ele é muito importante para todas as nações. Então, quando as nações elas tinham, cada cidade, cada povo, ele tinha o seu Deus padroeiro. Esse Deus padroeiro, ele era chamado de Baal. Então, no Antigo Testamento, você não tem um único Baal, você tem Baalins. Cada Deus, ele é um Deus de um local. Ele é um Baal, ele é um senhor daquele lugar. Então, quando a gente tem que prestar atenção nesses textos de guerra, quando a gente pensa em termos de guerra, a gente tem que entender que para aquele povo são dois deuses guerreando, não são só dois povos, são guerras de deuses. E quando a gente vai falar dessa lição que é preparação, a preparação dessa lição é uma preparação para a guerra. E guerra de verdade, não é batalhazinha não. Bom, como o David falou, dentro dessa preparação, Israel tinha que fazer algumas coisas. Dentre elas, preparar a questão da comida. Então, eles estavam acostumados sempre a ter a comida vindo dos céus. Era algo assim, com todo respeito, algo de certa forma infantil, porque Deus provia tudo, Deus dava o alimento, só que agora eles vão ter que passar por um processo de amadurecimento. Então Deus ele vai tratar de uma forma como um pai.
Então ele vai estar junto, ele vai colocar alguém como tutor para ensinar, mas ele não vai deixar nem o tutor nem o filho sozinho. Deus ele tem muito cuidado. Bom, a gente tem que lembrar que Israel ele está no mesmo lugar que ele fracassou 38 anos antes, quase 40 anos antes. Então, aquilo é muito simbólico. Eles estão de volta no mesmo lugar que eles fracassaram. E eles fracassaram por medo. Medo, segundo Números, medo dos filhos de Anak. Anak era um gigante extremamente conhecido. Ele era tão conhecido que a sua figura ela aparece em culturas como a cultura entre os povos da Suméria e aparece também nos povos gregos. Então, é alguém, foi um gigante e os seus descendentes que foram extraordinários. Então, é super conhecido. E quando eles olham os filhos de Anak naquele lugar, eles falam, não vai dar pra gente, vamos voltar pro Egito. Ou começaram a, enfim, eles começaram a duvidar de Deus, de que Deus daria a terra para eles. E eles estão de volta e dessa vez eles vão direto para a maior cidade, a primeira grande cidade do mundo, que é justamente Jericó. E ali a fé deles vai ser provada de novo, só que de uma maneira diferente, porque dessa vez eles foram preparados. Preparados não só antes de atravessar o Jordão, mas eles foram preparados também durante esses anos no deserto. Agora é um povo que já está mais fiel a Deus, que já conhece mais a Deus, e é um povo que é mais sensível às ordens de Moisés e às ordens de Josué. Bom, naquelas cidades é diferente das nossas de hoje. Cada cidade tinha o seu rei. E cada rei, ele era o soberano daquela cidade. Ele era o representante das divindades naquele lugar. E Josué envia os 2 espias para olhar toda a grande Canaã. E eles vão até a cidade de Jericó. E à noite, isso segundo Josué capítulo 2, versículo do 1 ao 24. E Josué os espias eles vão e passam a noite lá na casa de Raabe. O rei de Jericó ele fica sabendo que os espias estão lá e enviam os guardas. Na verdade o rei ele fica sabendo que na casa da prostituta Raabe existem 2 espias de Israel. E ele manda o exército ir atrás desses 2 espias, mas Raabe os protege e ela tem uma das confissões de fé mais bonitas do Antigo Testamento. Lembre que a gente falou na aula número 1 que aquela região de Canaã ela faz parte do território, de certa forma, egípcio. O Egito dominava aquela região em última instância. Tanto é verdade que existem relatos do Egito a respeito da quantidade de pessoas, da quantidade de comércio dentro daquela região. Então o Egito controlava ali. Então aquele ainda de certa forma era um inimigo antigo que precisava ser superado. E quando o rei fica sabendo de que havia na casa de Raabe 2 espias, é interessante de que Raabe era conhecida naquela cidade, porque chega o rei falando, olha, rei, tem 2 espias na casa de Raabe. Então Raabe pode-se dizer que alguns, digamos assim, entendia que ela não seria uma prostituta comum, ela seria a dona do prostíbulo. A casa dela seria isso por 2 razões. A razão dela ser conhecida perante o rei e a razão de que a casa dela tinha espaço suficiente para a hospedagem. E pelo menos para 2 pessoas tinha lugar, mesmo antes do rei mandar
mandar os soldados atrás deles. Interessante que é o seguinte, lembra que aquele povo tem um monte de deuses? Dentro dos deuses cananitas, era normal nos rituais você ter orgias e você ter relações sexuais múltiplas, diversas, porque entendia que você elevava o corpo e elevava a alma, você entrava num estado de êxtase, um estado meio doido, e você tinha contatos e acessos com as divindades. Então você imagina que aquele lugar é um lugar de moralidade deplorável, é um lugar de gente, como dizia a minha professora, de moralidades distraídas. Então você está num lugar onde todo mundo tem uma moralidade distraída e você ainda consegue ter esse nome de prostituta. Então, provavelmente era uma mulher muito sofrida, porque tinha que se submeter a sabe-se lá o que, e não era algo que ela fosse feliz com aquilo, que ela achava que estava certa com aquilo. Porque quando ela ouve falar de Deus, daquilo que Deus fez no Egito, como é que Deus cuidou do seu povo, ela fala que o testemunho que ouviram de Deus causou desânimo no coração do povo e ninguém mais houve ânimo algum por causa da presença do povo, porque o Senhor, vosso Deus, é Deus acima nos céus e embaixo da terra. Então ela já declara a sua fé em Deus, e aqui nesse texto ela usa o nome de Deus mesmo, Yahvé. Então ela não está achando que é só mais um Deus. Ela fala que Yahvé, vosso Deus, é Deus acima dos céus e da terra. Então o Deus que ela está professando agora é um Deus transcendente. Ela está realmente demonstrando que ela creu de fato. E essa mulher é uma mulher tão importante que ela vai ser citada no Novo Testamento. Se a gente olhar a história do Velho Testamento e do Novo Testamento, poucas pessoas são citadas no Novo Testamento. E Raabe é uma delas e não é citada só uma vez. Ela é citada tanto na genealogia de Jesus quanto na galeria de Heróis da Fé. Então, ela é uma pessoa extremamente importante. Dizem também, a tradição judaica, de que Raabe era uma das 3 mulheres mais lindas da história. Então, é uma pessoa que ela era destaque antes, ela poderia tentar, por causa da sua beleza e por causa das suas informações a respeito dos espias, tentar ganhar algum favor real, e ela não faz isso por causa da fé dela. E mais do que isso, Raabe, ela sabe de que Deus é o dono da terra, e por ele ser o dono da terra, ele dá a terra a quem ele quiser. E ela sabe que Deus deu a terra ao povo judeu. Então ela sabe que ela não tem direito à casa dela, à terra dela, à cidade dela, porque Deus passou para outra pessoa. E veja bem que ela não tem egoísmo, ela não tem apego às coisas, ela simplesmente se coloca de joelho diante de Deus e fala: deixa Deus fazer o que quiser com o que é dele. Se ele criou, é dele, e ele tem soberania para fazer isso. Bom, o que a gente tem que ficar claro nesse ponto é porque quando a gente fala de preparação, quando a gente fala de preparativos para a conquista, a gente pensa logo de que a gente vai iniciar um projeto novo, vai iniciar algo novo na nossa vida. Só que a gente se esquece que para a gente começar algo novo, algo velho está terminando. Por exemplo, eu terminei o ensino médio, então eu estou entrando na faculdade, então eu acabei um período,
e agora eu estou entrando em outro. Quando você acaba a faculdade, está fazendo mestrado ou uma pós, ou se conseguiu um doutorado, você acaba um para começar o outro. Você era solteiro, depois é casado, você não era pai, agora era mãe, não era mãe. Então isso é normal, esse é o processo, você acaba uma coisa para começar outra. E quando a gente olha o que acontece, os preparativos da conquista do povo, nós vemos que o povo ele deixou de ser escravo, passa por um preparativo para conseguir a terra prometida. Eles param ali no Jordão para se preparar os últimos detalhes, e Raabe também vai se preparando. Então ela ouve, ela se arrepende, ela está pronta para submeter a Deus, ela acaba uma fase da vida dela de prostituição e idolatria, ela vai para uma outra fase. Então você vê que as coisas vão sempre, você tem que se preparar e ir para o novo, se preparar e ir para algo novo. Então é algo que você precisa se esforçar, e nisso eu não estou querendo dizer em questão só material, em questões também espirituais, especialmente as questões espirituais. Nós temos que nos preparar sempre para aquilo que Deus quer. Então, Moisés, para ele exercer o ministério dele, ele teve preparo, ele passa muito tempo se preparando. 40 anos no Egito, 40 anos cuidando de ovelha, ou seja, 80 anos no total para trabalhar 40 anos. Moisés se preparou 2 vezes mais do que o seu tempo de serviço. Josué, ele passou muito tempo debaixo da batuta de Moisés para depois exercer sua função. Paulo passa um tempão sendo auxiliar de Barnabé, e antes disso ele passa um tempo no deserto, e depois disso ele passa um tempo em Tarso se preparando. Então os discípulos se prepararam, eles ficaram 3 anos com Jesus, e se não desse o Espírito Santo no dia de Pentecostes, se não fosse intervenção divina, eles ainda não estariam 100% prontos. Então, aliás, eles não estariam nada prontos. Então, é sempre o preparo, mas o preparo não é absoluto. O preparo, ele vai estar sempre debaixo da soberania e da ordenança divina. Bom, Raabe, ela dá testemunho da fé dela para os espias, elas salvam os espias da mão do rei, e ela faz um acordo para ser livre da morte quando o povo chegar até Jericó. E o símbolo para a casa dela não ser destruída é um fio escarlate que vai representar o sangue de Cristo, sendo ele o símbolo da libertação da vida da Raabe, e o sangue de Cristo é a efetuação da purificação dos nossos pecados. Enquanto o sangue de cordeiro da Páscoa de Israel, o fio escarlate de Raabe, os sacrifícios no templo são apontamentos, são tipologias de Jesus, do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo, ele é efetivo. Então nós vemos que tudo o que acontece no Antigo Testamento, ele está se referindo a Jesus. Interessante algumas coisas da Bíblia, que se a gente for olhar as características de algumas pessoas que nós admiramos, Abraão, ele casou com a meia-irmã dele. Então ele cometeu incesto. Moisés, ele não só matou um egípcio, mas ele escondeu o corpo dele. O nome disso é homicídio com ocultação de cadáver. Além disso, nós temos também Jacó, que era um enganador, e nós temos também Raabe, que nós já vimos hoje.
Então na Bíblia o que é muito importante a gente perceber é que não importa quem eram as pessoas antes de conhecerem a Deus. O que importa são as pessoas, como é que elas vivem, qual a relação de fé que elas têm depois de conhecer a Deus. E essa mulher que nós vemos hoje, ela casa com Salmão, que era um homem respeitadíssimo em Israel, e dela vem Boaz, que depois vem Obed, que depois vem Jessé, que depois vem Davi, e da linhagem de Davi vem Cristo. Então, de pessoas que Deus não olha para o passado delas, mas olha a fé delas, que Deus usa. Uma mulher que, às vezes, a gente pode pensar que ela simplesmente salvou a vida dela. Ela não fez nada espetacular. Isso não é verdade. Ela fez muito e fez tudo o que ela podia. Dentro dessas ideias de que existem períodos que nós acabamos e voltamos, então essa ideia de que nós temos sempre que nos preparar, essa ideia de que nos preparar para quando acabar as histórias, os períodos, C.S. Lewis ele fala algo interessante. Ele fala que nós crentes, quando acabamos esse período, nossa história, nós acabamos apenas essa história, mas nós começamos todas as outras. O fim é simplesmente a morte, é simplesmente o fim dessa história e o começo de todas as outras. A preparação que está acontecendo nessa lição, ela vai dar base para a conquista de Jericó. Essa conquista de Jericó, ela vai acabar com o estigma do povo judeu, do povo hebreu. O povo de Israel, ele era conhecido como povo hebreu, que vem da língua, um povo hebreu que tem a sua origem na palavra rapiru. Rapiru é cão sem terra. Então, quando o pessoal olhava para um judeu, ele olhava e falava, poxa, é um cão sem terra. É alguém que não tem um pedaço de terra para chamar de seu. Não tem um lugar ao sol. Da mesma forma que Deus vai trabalhando para Israel deixar de ser alguém, deixar de ser um povo, deixar de ser um subpovo, Deus está trabalhando também na vida de Raabe, para Raabe deixar de ser vista como sub-humana. A salvação de Deus, ela é individual para as pessoas, mas ao mesmo tempo é uma salvação que se expande e transborda e salva grupos, famílias, estados, nações, para além do tempo. É isso. Dúvidas,